Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos nós na nossa casa, na Rua Progresso 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. Nós estamos fazendo a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso. Lição número 10. Sentimentos fraternos. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Paulo. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 9, capítulo 4, versículo 9. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo. É o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades, solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para ser efetivamente irmãos uns dos outros? Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço, onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do auxílio mútuo, no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos, ou pela diferença no ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Lição número 10. Sentimentos fraternos. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Paulo. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus abençoe-nos nessa noite de hoje, com paz, com saúde e com entendimento. Baseado no texto que o Orlando acabou de ler, da carta de Paulo aos Tessalonicenses e da interpretação de Emmanuel, eu escrevi um texto tentando, ou na tentativa, de extrair não só o que está falando, mas quais são as consequências, o que a gente precisa estar atento quanto a essa questão do amor fraternal. Lembrando aqui que o amor fraternal, ele vai muito mais além do amor que nós temos pelos nossos irmãos de sangue, os nossos familiares em especial. É um amor mais abrangente, bem mais, bem maior, é um amor pela humanidade. Queridos irmãos, nesta lição, Emmanuel nos convida a uma reflexão de como estamos praticando a lei do amor. Embora conhecedores do Evangelho, que papel assumimos ou estamos assumindo perante o sofrimento e todas as mazelas de nossos irmãos? Na torrente que nos arrasta ao devotamento pelo mundo material e o abandono aos ensinamentos para guardar nossos tesouros no céu. A questão primordial a que submeto-me é até que ponto me envolvo neste contrassenso ou nessa insensatez, nesta avalanche de intolerância,
de atitudes aversas aos ensinamentos do Evangelho nesta escolha, contribuindo por essas batalhas de intolerância, de radicalismo, de preconceito, de falta de caridade, de julgamento dos outros, de avareza, cobiça e todo tipo de sentimento contrário à lei do amor fraternal. O amor pelo outro, não pelos nossos parentes, nossos filhos, nossos irmãos. É dever também, mais ainda por eles, mas o amor fraternal extrapola esse conceito. Estamos cientes que o nosso planeta está em vias de transformação, e é o tempo que hoje temos para engajar em batalhas contrárias. Por exemplo, a fome, a luta pela desigualdade social, ao abandono dos menos favorecidos, ao espírito colaborativo onde quer que estejamos. Embora o texto de Emmanuel frisa as instituições, em qualquer lugar que nós estejamos, ali está uma instituição. Na casa, em nossa casa, no nosso centro espírita, no nosso trabalho, em sociedade de uma forma geral. Na batalha contrária à rejeição e aderências às atividades de amparo e auxílio, ou seja, de uma escolha para internalizar em obras o lema que fora da caridade não há salvação. Conhecemos a verdade, somos esclarecidos. E o que estamos esperando? A seara dos necessitados é grande. As oportunidades de trabalho e caridade se multiplicam. Que tenham olhos para ver e ouvidos para ouvir aqueles que decidiram seguir Jesus, carregando suas cruzes, porém se esforçando, trazendo uma citação do texto, no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Com essas posturas e escolhas, com essas posturas citadas anteriormente, Emmanuel afirma que não falta e não faltará assistência em nossas vidas, em nossas casas e, na minha opinião, em nossa fraternidade, especificamente o Centro Espírita Unidos para o Bem. E por que não vai faltar assistência? Novamente, do texto, porque toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Logo, se a desarmonia impera, se a falta de aderência às oportunidades de trabalho, de engajamento em uma corrente de amor à humanidade, é o amor fraternal. E assim sendo, e por escolhas próprias, nos enquadramos neste cenário. Logo, ao conclamar ajuda, pensemos: o que estamos fazendo para merecer este amor fraternal de Deus, da espiritualidade e da conquista de cooperadores abnegados, e ainda mais longe, e da porta aberta ao batermos? Porque Cristo disse: bateis e a porta abrirá. Mas a questão é: eu estou abrindo a porta para os outros? Recebemos o que doamos, e a receita de fraternidade ou de merecimento, segundo Emmanuel, só tem uma fórmula. Novamente, um texto, uma citação do texto. Que fórmula é essa, gente? Ele fala:
sagrada e imutável. Sagrada porque vem de Cristo. Imutável porque não muda, ela é justa. Não tem dupla interpretação. E permanece conosco no mandamento mais importante que Cristo disse: amai-vos uns aos outros. Essa é a expressão máxima do que é o amor fraternal. E para sedimentar esses argumentos, eu gostaria de ler o item 10 do capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Preste atenção no que o capítulo fala e depois procurem ler esse texto desde o início, que é muito bom. Essa mensagem é do espírito Fenelon, em Bordeaux, 1861. Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai bastante a fim de serdes amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria, que vos espiritualizeis antes do vosso decesso terrestre ou antes da sua morte. Os estudos espíritas, tendo desenvolvido a vossa compreensão do futuro, tendes uma certeza, a ascensão até Deus, com todas as promessas que responderem às aspirações de vossa alma. Também deveis vos elevar bastante alto para julgar sem estreitezas da matéria e não condenar vosso próximo, antes de ter dirigido vosso pensamento até Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo. Probo aqui significa ser íntegro, conscientioso, ou seja, consciente para fazer aos outros o que se queria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos, para abrandá-las e encarar a grande família humana como a sua. Porque avançados e os espíritos que o compõem são como os vossos filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recuar ou recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que, a vosso turno, estarei bem contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade. A todos os sofrimentos dai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, todo justiça. Crede que estas sábias palavras, vou fazer uma pausa aqui. Aqui, no Evangelho, Emmanuel nos dá um acalento, que estamos caminhando, e se não estamos prontos hoje, estaremos no futuro. Crede que estas sábias palavras, aliás, Emmanuel não, o Espírito que ditou isso aqui. Amai bastante para serdes amados. Caminharão. Elas são revolucionárias e seguem um caminho fixo, invariável. Mas já tendes ganho. Vós que escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tendes de tal modo mudado em vosso proveito, que aceitais, sem contestar, uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que outrora rejeitais. Ora, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade,
aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. Esse texto que eu li do Evangelho segundo o Espiritismo, na minha humilde opinião, ele é ipsis literis, a confirmação do que está na lição 10, trazida por Emmanuel. Não existe, meus irmãos, fraternidade universal quando vivemos exclusivamente para as nossas necessidades, quando vivemos exclusivamente para satisfazer as nossas vaidades, os nossos desejos, e esquecemos que do lado de nossa casa existem pessoas em condições piores do que as nossas, que a poucos metros, em outros bairros, existem pessoas dormindo. Hoje de manhã eu presenciei uma cena que eu voltei arrasado. Eram 5h20 da manhã. E eu fui levar minha filha no ponto do ônibus, e quando eu voltei tinha uma pessoa deitada na calçada, sem coberta, sem travesseiro, naquele frio que estava fazendo de manhã. E ao chegar em casa, minha cama quente, minha casa aconchegante. Nessa situação existem milhares nesse momento, né? Vou ver se amanhã eu consigo encontrar ele lá. Mas então é esse amor que Emmanuel está falando. E não é o amor dentro da nossa casa, dentro das instituições que fracassam. Fracassam por quê? Porque nós não praticamos essa lei de amor e caridade. Não em sua totalidade. Ainda vamos fazer. Mas o que nós não podemos é deixar passar essa oportunidade, porque o mundo está em regeneração. Mas essa regeneração não acontece se eu não me regenerar. Se eu não começar a entender que, para que eu seja feliz, eu preciso que os outros também sejam. Em um dos livros que eu li, eu não me lembro qual, mas está falando que como você pode estar gozando da felicidade em um mundo melhor quando você olha para trás e vê uma multidão de pessoas sofrendo. Como? Como nós podemos estar, em tese, completamente satisfeitos diante de tanta mazela que acontece ao nosso redor? As guerras que hoje estão aí, longe de julgar quem é certo, quem é errado. Mas a questão é o que nós estamos fazendo para nos tornarmos agentes deste amor fraternal. E através das nossas atitudes e ações, nós consigamos ter o quê? O acesso a esses espíritos superiores, a esses cooperadores abnegados, porque enxergam em nós essa centelha luminosa que um dia vai se transformar em um sol, que vai iluminar o nosso espírito, nos permitir adentrar em mundos maiores. Mas enquanto a gente não aprender isso, a gente não consegue. Tem uma música que eu gosto muito, uma música católica, que ela fala assim: eternidade é, na verdade, o amor vivendo para sempre em nós. Na prece de hoje, meus irmãos, vamos pedir por intercessão da mãe da Luciana, a senhora Patrocínio Francisca dos Santos. Ela está internada no Hospital Mater Dei, no quarto 606, lá em Betim. Vamos pedir, Senhor, que a dona Francisca receba as nossas melhores vibrações, e com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a dona Francisca e todos que estiverem em condições semelhantes possam receber nesse momento as bênçãos de nossa falange, o amor,
e a cura espiritual, as emanações positivas, para que possa se restabelecer segundo a vontade do Pai. Vamos pedir também para todos os irmãos que se encontram neste momento nos asilos, nas creches, abandonados nas ruas, a todos os irmãos que carregam dentro de si uma vontade, mas que ainda não conseguem externar essa vontade em ajuda ao outro, ao próximo. Irmãos que ainda conhecem, perdão, que conhecem a verdade, mas relutam em colocá-la em prática. Que a luz do Pai e as bênçãos de nosso Senhor Jesus abram os nossos entendimentos, para que possamos não ser mais indiferentes a tanto sofrimento e a tanta mazela que campeia em todos os cantos desse mundo. Não iremos mudar a humanidade, mas sim aqueles aos quais estendermos a nossa mão, a eles nós podemos mudar. E com certeza, aqueles que estão em cima, lá em cima, vão nos abençoar e nos dar força e perseverança para continuar. Porque temos sim que carregar as nossas cruzes, temos sim os nossos débitos, mas o mais importante não é ficar atrelado a esses débitos, e sim erguer a cabeça, caminhar e buscar a cada dia sermos melhores, a cada dia sermos mais humanos uns com os outros, a cada dia termos mais esperança na transformação da humanidade em um lugar melhor para todos nós. Mas esse lugar só vai acontecer se eu mudar, se nós mudarmos, se nós passarmos a enxergar nos outros não os seus defeitos, mas as suas virtudes, porque os defeitos deles também são os nossos. Que possamos amar aqueles que, nesse momento, clamam por sede de justiça, aqueles que sentem fome, que sentem frio. Que possamos compreender que o amor verdadeiro nasce da devoção, do trabalho, da entrega, do compromisso, do comprometimento e da vontade de ser útil. Vontade essa que se manifesta em cada um de nós, quando realmente acreditamos que, por mais que possamos fazer, perdão, que por mais que seja pequeno o que fazemos, para quem recebe, é grande. Então pedimos ao Mestre amado Jesus que nos deixe cair na descrença que temos esse potencial e que podemos sim, em nome de Jesus, sermos fraternos uns com os outros, sermos unidos para o bem uns com os outros e buscarmos a cada dia em nossa vida o trabalho, a edificação santa que Jesus disse, que só podemos alcançar aprendendo a amar uns aos outros. Meus irmãos, eu gostaria de fazer hoje a leitura da oração de São Francisco, porque eu acho que ela exprime, né, o que é esse amor fraternal. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo
que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que possamos aprender, então, que essa vida eterna nasce em cada momento de nossas vidas, em cada aproveitamento das oportunidades de estendermos o nosso amor e a nossa caridade em benefício dos outros, que dessa forma também seremos atendidos pelos outros e principalmente diante do Mestre Jesus e da espiritualidade maior, quando assim o fizermos. Que Nossa Mãe Santíssima interceda por cada um de nós nessa noite. Que a saúde entre em nossas casas, assim também como na vida da dona Patrocínio. Que possamos receber, Cristo Jesus, a tua luz e o teu amor, as tuas bênçãos infinitas para todos os problemas que estamos vivendo, seja eles de qualquer espécie. Lembremos as palavras de Chico Xavier: amanhã é um novo dia, para levantarmos, para não nos ficarmos quietos, inoperantes e descrentes, porque enquanto a vida, há esperança. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Muito obrigado.